A rainha Elizabeth desencarnou e muitas pessoas já estão perguntando e inclusive já há uma certa discussão nas redes sociais sobre como é a desencarnação de um monarca, de um rei, de uma rainha, enfim, de alguém da realeza. Como será que a rainha Elizabeth foi recebida no plano espiritual? Será que há algum privilégio a esse espírito? Vamos entender tudo isso agora. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, quando eu vi as notícias da desencarnação da rainha Elizabeth, comecei a procurar então algum material para ler sobre o assunto. E é incrível, né, pessoal, como nós vemos uma certa guerra de egos entre alguns irmãos espíritas, né? Parece que um quer ter mais conhecimento que o outro, ou pelo menos parecer que tem mais conhecimento que os demais. Há um texto, né, circulando então nas redes sociais, dizendo que um monarca, ao desencarnar, ele recebe uma espécie de proteção espiritual. Há um outro texto criticando muito esse primeiro, dizendo que não há proteção nenhuma para o espírito de um monarca. E o ideal, né, pessoal, diante disso, seria o entendimento, não é verdade? A discussão sadia, o estudo em relação ao tema. Mas enfim, cada um é cada um, então nós vamos aqui tentar contribuir para o entendimento dessa questão sobre a desencarnação de um monarca. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita. E divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria te convidar a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental. O link está aqui na descrição, tem vídeo bacana lá. Então vai lá, pessoal, se inscreva, tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Valeu, pessoal! Pessoal, e na próxima sexta-feira, dia 16, às 21 horas, nós teremos uma live aqui no canal Espírita, a primeira live do canal Espírita. Vai ser uma live de perguntas e respostas, vocês vão poder fazer perguntas sobre o Espiritismo. Se quiser fazer perguntas a meu respeito também, para me conhecer um pouco mais, então vai ser muito legal às 21 horas na próxima sexta-feira, tá? Esse dia e esse horário, então, vai ser sempre o dia e horário das lives aqui no canal Espírita, porque toda sexta-feira, às 21 horas, a partir dessa próxima sexta-feira, nós teremos, então, uma live aqui no canal Espírita. Vamos fazer um Evangelho no Lar muito bacana, então eu conto com a presença de vocês sexta-feira, às 21 horas, tá bom? Bom, pessoal, primeiro nós precisamos entender algo aqui que eu julgo ser muito importante para o entendimento do assunto desse vídeo de hoje. Felizmente, nós vemos alguns espíritas que costumam demonizar os títulos terrenos que algumas pessoas recebem, né? Suas missões terrenas que lhe dão, então, certos títulos. Enfim, tudo isso é sem importância. Tudo isso é mundano, etc. É isso que alguns espíritas dizem. Eu não vejo exatamente assim, viu, pessoal? Nós vivemos em um mundo material, todos sabem disso, e as nuances da vida material têm sim o seu grau de importância, não é verdade? De fato, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, não é essa vida material, todos nós sabemos disso também. E enquanto reencarnados, nós temos sim que pensar e nos preparar para a nossa volta ao plano espiritual, a nossa volta para casa. Mas se as experiências que nós vivemos aqui, experiências que têm as suas facetas, que trazem títulos algumas vezes, né? Por exemplo, não fossem importantes também, eu tenho certeza que o plano espiritual não iria preparar essas experiências ao espírito reencarnado. Por exemplo, pessoal, apenas um exemplo aqui, tá? A pessoa que conclui um curso de mestrado,
ela aumentou o seu conhecimento, aumentou a sua bagagem, e isso é uma conquista então dessa pessoa, bagagem que ela irá levar para as próximas reencarnações, e esse processo, esse curso então, lhe dá o título de mestre. Há várias situações, né, pessoal, como essa. E sim, a pessoa não deve se apegar então aos títulos, como nesse nosso exemplo, ao título de mestre. Esse título não deve ser para a pessoa um motivo maior do que o conhecimento que ela adquiriu, um motivo de orgulho maior do que o conhecimento que ela adquiriu, e que através desse conhecimento ela pode colocar em prática e fazer o bem a outras pessoas, né, pessoal, com esse conhecimento então que foi adquirido. Mas essa conquista, né, desse nosso exemplo aqui, desse conhecimento, né, que a pessoa adquiriu, que pode fazer com que ela faça o bem a outras, lhe dá então esse título de mestre. Um título meramente terreno, sim, é verdade, eu concordo com isso, mas nós temos realmente que demonizar ele, demonizar todo esse processo? Eu, na minha humilde opinião, acredito que não. Agora, imagine, pessoal, a grande prova que o espírito da Rainha Elizabeth teve que enfrentar justamente ao ser rainha. Pois sim, pessoal, isso foi uma prova a esse espírito reencarnado. Algumas pessoas podem pensar que foi um privilégio. Não, foi uma prova duríssima, tá? Imagine a prova que todos os espíritos que serão monarcas enquanto reencarnados têm que enfrentar. Isso, pessoal, já estava no planejamento reencarnatório do espírito da Rainha Elizabeth e foi uma prova duríssima, então, a esse espírito. Não venho dizer que reencarnar como monarca, então, é um privilégio, pois não é, meus amigos e minhas amigas. O poder é uma prova mais difícil de vencer do que a falta dele. A riqueza é uma prova muito mais difícil ao espírito reencarnado do que a pobreza. Tenham certeza disso. E o nosso mestre, né, ele disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nosso mestre não quis dizer que as pessoas ricas são ruins, né, que não merecem o amor de Deus ou que nunca irão evoluir. Ele quis dizer que sim, a riqueza é uma prova muito mais difícil ao espírito reencarnado do que a pobreza, tá? Pois o poder, pessoal, o dinheiro faz com que a pessoa tenha muito mais tentações para resistir do que uma pessoa comum, uma pessoa que não tem poder, uma pessoa que não tem dinheiro. Bom, mas e o desencarnar então de uma pessoa com poder, né, de um monarca, por exemplo? É diferente? A resposta é não, não é diferente. Tudo vai depender do bem que a pessoa praticou enquanto encarnada, como ela conduziu a sua reencarnação. Há monarcas que praticam, né, ou praticaram grandes atrocidades ao longo de seus reinados, nós sabemos disso, e foram atraídos até regiões densas do umbral após desencarnarem, tá? Por outro lado, há monarcas que cumpriram muito bem a sua missão, conduziram bem as suas reencarnações e foram prontamente resgatados, né? Os monarcas que utilizaram de seu poder para fazer o bem aos seus irmãos, aos seus semelhantes. Mas isso, pessoal, esses processos ocorrem com todas as pessoas, independente de serem monarcas ou não. Mas analisem comigo como é difícil a prova espiritual, então, de um espírito reencarnado como um monarca, né? No caso da Rainha Elizabeth, por exemplo, ela foi uma chefe de Estado de 14 países e uma mulher vista, conhecida no mundo inteiro. Logo, os exemplos que ela precisava dar, exemplos de bondade, de humildade, de fraternidade, tinham que ser dados para milhões de pessoas ao redor do mundo, diferente de nós, né, que não temos essa projeção toda. Sim, nós temos responsabilidades como nosso exemplo, né, em relação às pessoas que estão ao nosso redor, mas a responsabilidade é muito maior
quando nós falamos em milhões de pessoas que se inspiram na gente. Mas as grandes responsabilidades são dadas aos espíritos que têm condições de desempenhar tais papéis, porque Deus nunca dá um fardo mais pesado do que aquele que a gente possa carregar. Logo, o espírito do monarca, ele tem condições de desempenhar tal papel enquanto reencarnado. Porém, muitos, influenciados pela matéria e embriagados pelo poder, embriagados pelo dinheiro, se esquecem então da sua missão, que pode ser uma missão de amor, de fraternidade, de bons exemplos. Então, pessoal, não há privilégios no plano espiritual, mas se o monarca desempenhou bem a sua missão aqui na Terra, ele pode sim receber uma certa proteção em virtude da missão importante que ele teve aqui enquanto reencarnado. Não é nenhum absurdo a gente pensar nessa possibilidade. Mas, de novo, viu, pessoal? Essa proteção é dada a todos que merecem também, né? A todos que conquistam esse merecimento. No caso da Rainha Elizabeth, caso ela tenha tido o merecimento, né, do pronto resgate, ela pode sim estar sendo protegida de energias densas e carregadas devido à dor de tantas pessoas que estão sofrendo pela desencarnação dela, por ela ter sido uma mulher muito famosa. Então são milhões de pessoas vibrando de uma maneira que envie para ela muita dor, muito sofrimento. Então ela pode sim estar sendo protegida de toda essa carga vibratória pesada. E também, como rainha, é natural que muitas pessoas não gostassem dela, né? E muitos obsessores que tentam desviar ela do caminho também são espíritos que nunca gostaram dela. Então sim, ela pode estar tendo alguma proteção em relação a isso também, a esses obsessores, né? Mas claro, se for do merecimento dela. Aquilo que nós sempre ouvimos é que ela sempre foi uma mulher muito justa, uma mulher que sempre colocou a sua missão, o seu trabalho em primeiro plano, né? Detalhes da reencarnação dela nós não temos, nós não sabemos como ela era realmente, os sentimentos dela, mas o que nós ouvimos é que ela era sim uma pessoa justa, uma pessoa benevolente, e caso ela tenha tido o merecimento do pronto resgate, como eu acredito que ela tenha tido, é apenas uma opinião pessoal, mas como eu acredito então que ela tenha tido o merecimento do pronto resgate, ela pode sim estar sendo protegida nesse momento. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!